Cafarnaum, aldeia ou vila de Naum, é uma cidade bíblica que fica na margem norte do Mar da Galileia. Fica a 9,5 km a norte de Tiberíades, mas mais recentemente, através de escavações feitas desde 1968, descobriram casas que remontam ao século I a.C., assim como outras estruturas. Entre elas, encontra-se uma igreja cristã octogonal, contendo um batistério do século V e uma casa do século VI que os arqueólogos acreditam ter sido construída no local em que então se pensava que ficara a casa de Pedro. Grafites gregos, aramaicos, siríacos e latinos evidenciam que a cidade foi frequentemente visitada por peregrinos cristãos no século IV. Em Cafarnaum, Jesus realizou muitos de seus milagres. Ali, o mestre curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico que foi levado por 4 homens, o filho de um nobre à distância, e libertou um endemoniado. Na verdade, Cafarnaum ficou conhecida como seu quartel-general durante o seu ministério na Galileia e foi chamada a sua cidade pelo fato de lá ter fixado residência. A primeira referência a esta cidade consta quando, após a transformação de água em vinho em uma festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus foi para lá com sua mãe Maria, seus irmãos e seus discípulos. Cafarnaum é uma cidade citada na Bíblia, especialmente em conexão com o mistério de Jesus. O nome Cafarnaum muito provavelmente significa aldeia de Naum, uma variante grega do hebraico Kefar Naum. Como Naum significa compassivo, Cafarnaum também pode significar vila de compaixão. É possível que tenha sido fundada após a volta do cativeiro babilônico. Alguns estudiosos tentam relacionar o profeta Naum à região da cidade de Cafarnaum. Inclusive, uma antiga tradição afirma que em Cafarnaum ficava o túmulo do profeta, mas essa é uma afirmação da qual não se tem certeza. Nos tempos bíblicos, Cafarnaum era um centro de cobrança de impostos, mas não se sabe ao certo a sua área de atuação. Logo no início de seu ministério, Jesus partiu de Nazaré para lá. Nessa cidade se deu parte importante da vida de Jesus Cristo, servindo como um tipo de base para o seu ministério na Galileia. A localização de Cafarnaum era estratégica para a atuação terrena do Senhor. A cidade oferecia fácil acesso à maioria das aldeias da região da Galileia, tanto por terra quanto por mar. A identificação de Jesus com essa cidade fica evidente quando o evangelista Mateus diz que Cafarnaum era a cidade de Cristo. Foi nas vizinhanças de Cafarnaum que Jesus chamou seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que deixaram suas profissões como pescadores para tornarem-se pescadores de homens. O apóstolo Mateus também era um publicano que trabalhava por lá, e Jesus também ensinou na sinagoga de Cafarnaum, e naquela cidade ele pronunciou muito de seus importantes discursos. Apesar dos habitantes de Cafarnaum terem presenciado os grandes milagres de Jesus e terem escutado diretamente dos lábios do Filho de Deus as boas novas da salvação, a maioria deles não deram crédito à pregação da casa de Deus. Por isso, Cafarnaum foi condenada por Jesus devido à sua falta de fé e escutou dele a predição acerca de sua total ruína. Com o passar do tempo, a importante cidade entrou em declínio, tornando-se desabitada depois do século V d.C. ציפור בלי בית,